Olá, meus queridos! No vídeo de hoje, vamos trabalhar com um tema recorrente de geografia. Eu diria que também é uma importante aula de atualidades que diz respeito à questão dos BRICS. O que é esta sigla? De onde, como, quando, por que ela surgiu? Vamos lá! No início do século XXI, um estudioso publica um livro, começa a surgir publicações de que este grupo de países, a princípio, essa sigla era só BRIC, sem o S, depois se torna BRICS com o S, para fazer referência a esse S de South Africa, de África do Sul, e a princípio essa sigla reunia apenas 4 membros, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois agregou esse quinto membro e se tornou BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos lá! Esse grupo é um grupo de países classificados hoje, a melhor classificação, que eu diria ser a mais adequada, é quando nós nos referimos que ela está como países emergentes. Quando o aluno me pergunta, professor, esse nosso país, o Brasil, é o quê? É desenvolvido? É subdesenvolvido? É primeiro mundo? É segundo mundo? E aí eu respondo imediatamente o seguinte: essas classificações que eu acabei de citar, elas são utilizadas até hoje em alguns livros didáticos para se referir à proposta de regionalização do mundo num dado momento. Mas hoje, a melhor classificação para definir o Brasil ou esses outros países é o termo emergente. Significa o quê? Um país emergente é um exemplo de país que verificou crescimento econômico significativo, sobretudo nas últimas décadas, 20, 30 anos, e que tem uma perspectiva de desenvolvimento econômico com uma balança comercial, um saldo positivo, uma economia em superávit, mesmo em tempos de crise, como foi o caso da crise econômica de 2009, que afeta os Estados Unidos e o resto da economia mundial. A crise de 2020, sobretudo todos os acontecimentos do ano de 2020, que não convém citar, e esses países seguiram um ritmo de crescimento significativo. Então, certamente, eles têm potencialidades em comum para justificar esse desenvolvimento, mas tem também, naturalmente, problemas em comum que compete a gente fazer a nossa análise. Primeira coisa importante que eu gosto de explicar de cara para os meus alunos é que é uma pergunta feita recorrente, que esse grupo não se trata de um bloco econômico. Se você está anotando isso, quer dar um print para fazer o seu caderno, fazer as suas anotações, isso tem que ficar muito claro. Porque é uma pergunta que é feita de tempos em tempos para nós em relação a isso. Bloco econômico é uma coisa, esse grupo é outro, que tem outros objetivos. Eu poderia dizer que esse grupo ele tem uma conotação mais de um grupo político do que de um bloco econômico. Quando a gente fala de bloco econômico, a gente tem exemplos NAFTA, União Europeia, Mercosul, mas esse grupo é um grupo que tem alguns objetivos que vão além disso. Então, é importante dizer, numa aula como essa, que não se trata de um bloco. Outra coisa atual, existe uma grande expectativa, uma possibilidade de crescimento desse grupo que se tornaria o grupo BRICS+. Ou seja, segundo notícias, muitas publicações têm surgido de uma verdadeira lista de países que hoje simpatizam politicamente com esse grupo, percebe que eles estão se articulando de forma forte, poderosa, e muitos candidatos, o número de candidatos que pretendem fazer parte desse público selecto só cresce. O que não significa dizer que necessariamente vai participar. Uma coisa importante que você deve prestar atenção é que esse grupo, ele é um grupo que não tem os Estados Unidos como um parceiro econômico. Durante o século XX, a gente teve a maioria das décadas do século XX,
reconhecendo os Estados Unidos como a maior de todas as potências e muitos grupos que se articulavam colocava imediatamente os Estados Unidos ali, né, para contribuir para o sucesso daquela articulação. No entanto, o que nós vemos nas reuniões, nas pautas, nos objetivos desse grupo aqui é exatamente esse grupo crescer junto, se articular junto, sem necessariamente ter esse protagonismo norte-americano, como foi visto, como foi assistido durante o século XX. E agora, no século XXI, a gente tem, né, esses países aí se destacando na economia mundial. Um dos detalhes para a gente entender isso é que ele reúne países classificados como populosos. A palavra populoso é sinônimo de numeroso. Um país que é populoso, que tem uma população numerosa, que tem uma população expressiva. Então, esses países, se eles são muito populosos, né, muitos livros trazem dados de que a China tem pelo menos praticamente 20% da população mundial, assim como a Índia também praticamente 20% da população mundial. Se eu somar 20 mais 20 dá 40. Ou seja, eu estou dizendo que pelo menos aí aproximadamente 40% da população do mundo está somente em 2 desses 5 países. Isso significa dizer que se eles são tão populosos assim, isso terá um efeito naturalmente de uma mão de obra barata, o que nos ajuda a entender, né, essa força, esse poder dessas fábricas, né, dessa industrialização tão forte nesses países, nos mais variados setores. Nesse sentido, quem é o Brasil mediante esse grupo? O Brasil se consagra como exportador de commodities. A palavra commodities, ela faz referência a produtos de base primária, né, do setor primário da economia. É um vocabulário técnico que certamente você precisa se familiarizar. Né? Quem são exemplos de commodities brasileiros? Aí a gente tem da agricultura, itens como a monocultura da soja, do café, a laranja, tá? A gente tem da pecuária a carne bovina, a gente tem do extrativismo mineral, a gente tem minerais metálicos, o ferro, a gente tem como exemplo de combustíveis fósseis o petróleo. Então, a quantidade de itens na pauta que o Brasil tem para exportações é ampla e faz com que o nosso país consiga se manter forte nas últimas décadas na economia mundial e assume um protagonismo também no cenário econômico da América do Sul. Coloquei aqui que a Rússia se destaca historicamente com a questão dos combustíveis fósseis. Embora no atual contexto, né, que a gente está vivendo, no ano que nós estamos vivendo, eu diria que é um período atípico por conta de um contexto conflituoso, litigioso, mas pensando pelo menos no intervalo dos últimos 20 anos, a Rússia ela se destacou sobretudo com a sua disposição de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão mineral. E a Índia, né, recentemente, chega a publicar dados de população superior aos dados de população da China, que durante muito tempo vigorou como o país mais populoso do mundo. No entanto, em 2023, a gente tem essa notícia aqui como um dado de atualidades. Esse tema é um tema rico, não se esgota nesse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não deixe de compartilhar o nosso conteúdo nas redes. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.